Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe, historiador, e hoje eu queria conversar com vocês sobre a história de uma ideia. Sempre que se fala em cristianismo, muita gente já pensa em pastores charlatães, padres abusadores, fanatismo religioso, machismo, homofobia, gente vigiando o fiofó alheio e de tudo que de ruim essa religião tem. Contudo, no meio dessas discussões sobre costumes e hipocrisia, frequentemente deixamos de lado um debate filosófico e teológico mais profundo e que só é encontrado em círculos de alta intelectualidade. Trata-se da relação entre cristianismo e as outras religiões abraâmicas, como o judaísmo e o islamismo, com aquilo que chamamos de natureza. Pouca gente percebe como estas religiões nos afastaram do mundo natural, e isso tem inúmeras consequências para a psique da humanidade. Se você gostou da proposta, quer aprofundar seus conhecimentos e pensar junto com a gente, vem comigo. Este é o canal Agora Gay, onde discutimos filosofia, religião, política e cultura sob o ponto de vista gay. Para começarmos esta conversa, primeiro, eu os convido a olhar mais atentamente a capa deste podcast. Do lado esquerdo temos um templo budista com árvores, areia, madeira e certa inspiração nas suas formas naturais. Do lado direito, temos uma igreja evangélica qualquer, dessas milhares que existem no Brasil. Ela é quase uma garagem, um escritório ou uma lojinha feita de concreto puro, sem nenhum elemento natural ao seu redor ou dentro dela. Vocês conseguem notar a diferença? O que eu quero mostrar para vocês é que enquanto no Oriente muitas religiões e seus templos mantiveram um certo vínculo com a natureza, os cristianismos romperam totalmente essa relação, não só em sua metafísica, como em seus templos. Mas por que isso aconteceu? Antes de respondermos a essa pergunta objetivamente, gostaria de fazer uma viagem com vocês acerca das diferentes relações que várias religiões desenvolveram com a natureza. O primeiro tipo de relação é a mágica. Entre os cultos indígenas ou africanos, as chamadas religiões xamânicas, acreditava-se que todas as coisas tinham um poder ou um espírito dentro delas. E esses poderes e espíritos tinham habilidades especiais para ajudar os seres humanos. Na cultura brasileira, temos muitos ecos dessas coisas. Quem nunca ouviu por aí que colocar uma pimenteira na sua casa protege contra a inveja porque ela absorve as energias negativas? E colocar uma planta espada de São Jorge protege a casa contra os inimigos. Tomar banho de sal grosso afasta a negatividade. E se banhar com manjericão traz felicidade e prosperidade. E o que dizer daquela pedra mágica, tipo a pedra do sol, que traz abundância ou regenera o sangue? Nas religiões xamânicas, os elementos naturais possuem uma ampla gama de usos diversos. Aqui reforço que estou focando nos aspectos espirituais da coisa, e não nos usos médicos que muitos povos ao redor do mundo desenvolveram com esses elementos. Também vale ressaltar que os animais tinham igualmente essa propriedade. Aqui entra a questão dos sacrifícios que davam ao sacerdote um determinado poder. Bem, essa prática é muito criticada por várias pessoas. Eu não vou defender nem criticar os sacrifícios de animais nessas religiões, mas vale pontuar que quem critica isso geralmente não vê problema nenhum em comer animais abatidos em escala industrial. Mas este programa não é sobre isso. Seja como for, para muitas crenças, elementos da natureza tinham aspectos mágicos. E isso os mantinha de alguma forma conectados ao mundo natural. Um outro tipo de relação que as pessoas tinham com a natureza era no que se refere à iconografia de seu panteão. Muitos deuses egípcios, por exemplo, eram metade homem e metade animal. O deus Anubis tinha uma cabeça de chacal e a deusa Sekhmet tinha uma cabeça de leoa. No candomblé, o orixá Oxumaré é também uma serpente. Entre os astecas, a divindade Quetzalcoatl era uma serpente emplumada. Na mitologia japonesa, há raposas divinas, as Kuramas. Nas crenças nativas da China, a divindade Tuershan era uma divindade coelho. Esta, inclusive, era um tipo de santo protetor dos casais homoafetivos. Mas, para além disso, em muitas culturas, havia um amplo universo de símbolos associados ao mundo natural.
Esses símbolos eram representantes de forças, princípios e virtudes diversas. Muitos rituais xamânicos tinham simbologias associadas ao búfalo, à água, à cobra, ao tigre, entre outros animais. A ideia aí era encontrar nesses animais uma inspiração ou um poder específico para determinada atividade. Outro aspecto da relação entre as religiões e a natureza é o elemento geográfico. Na religião hindu, por exemplo, o Ganges é um rio sagrado. Em religiões indígenas, há montanhas, cavernas ou mesmo árvores divinas. Igualmente, os gregos pensavam que os deuses habitavam o Monte Olimpo, uma localidade que existe de verdade. Muitas religiões criam que em certos locais geográficos havia uma concentração de energia espiritual ou era a morada de deuses, espíritos ou divindades. Ao entrar em contato com essa localidade, os fiéis obtinham um estado de consciência diferenciado. Por fim, uma outra relação que muitas religiões têm com a natureza é na inspiração para ensinamentos de vida. São pessoas que olham para o vento, a água, o fogo, os animais e com isso elaboram reflexões e conclusões sobre a vida. Também neste âmbito há o uso da natureza como uma forma de contemplação que inspira, harmoniza e eleva o pensamento. Neste caso, as outras formas de vida são vistas como partes da teia cósmica da vida e servem para nos auxiliar e também devem ser respeitadas como irmãos que estão em formas de vida diferentes. Bem, de forma bastante resumida, estas são as diversas maneiras pelas quais diferentes religiões desenvolveram alguma relação com o mundo natural. Mas e no cristianismo? Como isso se dá? Vamos conversar especificamente sobre isso. Mas antes, dá aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Foi? Então beleza. Até aqui, não sei se vocês perceberam, para muitas religiões, o mundo natural é parte do sagrado e do divino. A divindade e a transcendência estão na Terra, no meio da geografia e de outras formas de vida. E os partidários dessas religiões desenvolveram algum tipo de conexão sagrada com essas coisas. Só que, nos cristianismos, lembrando que isso também inclui os judaísmos e os islamismos, há uma divisão binária de mundo, o céu e a terra. E isso traz uma espécie de paradoxo. Se por um lado, para a mente cristã, o mundo natural é, por vezes, admirado como sendo expressão da criação divina e de sua inteligência e beleza, por outro lado, tudo que é do mundo quase sempre é associado ao mal, ao pecado e à perversão. Logo, para o cristão médio, o mundo é um lugar de trevas que as pessoas devem se afastar para buscar a santidade que se encontra no céu. Vocês conseguem perceber o impacto sutil e subjetivo que isso tem na nossa relação com a natureza? Isso porque o divino está fora da Terra. Ele se encontra no céu e é transcendente ao próprio mundo. E a partir deste ponto, tem vários outros elementos que se desdobram. Especificamente com relação às propriedades mágicas da natureza, o cristianismo, ao eliminar isso, focou os poderes mágicos dentro das igrejas, preferencialmente através de um intermediário como o pastor ou o padre. Se antigamente, para se obter proteção contra os males, as pessoas retiravam coisas diretamente do mundo natural, com o cristianismo, quem dá proteção é o próprio Deus, principalmente por intermédio de uma instituição que se diz representante dele. Na iconografia, o mundo espiritual cristão é essencialmente antropomórfico. Não há deuses, anjos ou santos com cara de bicho, ou que sejam metade humano e metade animal. Todas as representações do mundo espiritual cristão são humanas. Isso é um eco da cultura grega, pois no mundo antigo, a cultura helênica foi a quem mais expressivamente representou suas divindades por formas humanas. Aqui, vale destacar que no islamismo, a divindade é mais abstrata do que no cristianismo, mas eles só trocaram as formas humanas por formas geométricas. Então assim, a partir da teologia abraâmica, deixamos de ver animais no mundo espiritual. Aliás, vale ressaltar que na teologia cristã, os animais sequer têm alma. Eles são apenas uma expressão da criação divina, mas não possuem uma alma em si. No budismo e no hinduísmo, os animais não só têm alma, como também podem ser reencarnação de certos parentes nossos. Alguns acham essa crença problemática, mas meu ponto aqui não é desacreditá-las,
mas sim mostrar como certas ideias interferem na nossa relação com o mundo natural. No que tange à geografia, não há lugares sagrados no cristianismo, ao menos não no que se refere à natureza. Os lugares sagrados nesta religião estão em cidades construídas por seres humanos, como Jerusalém ou localidades por onde Jesus passou. Aliás, locais estes cheios de conflitos intermináveis. Mas não há exatamente montanhas, rios ou cavernas sagradas para o cristão. Isso porque o maior lugar sagrado é o reino dos céus, ou seja, fora da terra. Por fim, com relação à fonte de inspiração, por mais admiração que a teologia cristã tem à natureza, fato é que a fonte do viver dos cristianismos não é a natureza, mas sim a Bíblia. É nela que os fiéis devem buscar as verdades últimas da vida, e não em uma observação atenta do mundo natural, tal qual fazem os budismos, os shintoísmos, os taoísmos, entre outros. A religião cristã até tem símbolos naturais, como o peixe, a acácia, a oliveira, etc. Mas essas coisas são símbolos e não algo sagrado. A partir de todos esses elementos, acho que já dá para perceber que o cristianismo limou a natureza de seu cenário espiritual. Enquanto outras religiões sugerem que os seres humanos são parte do mundo natural, na Bíblia há passagens que deixam claro que a natureza foi feita por Deus para servir ao homem, e não o contrário. Será que é à toa que o capitalismo predatório da natureza surgiu nas sociedades de matriz judaico-cristã? Eu deixo essas perguntas para vocês responderem. Isso não significa que em toda a história da religião cristã não haja quem tenha tentado defender a natureza. São Francisco de Assis, por exemplo, desenvolveu toda uma teologia de profundo respeito aos animais e ao mundo natural. No entanto, seu culto nunca pegou muito, para ser sincero. A relação dos cristianismos com a natureza sempre foi marcada por contradições, e podemos ver isso na própria Bíblia, em especial nas cartas de Paulo. Há uma hora que ele diz que a homossexualidade é antinatural, mesmo ela existindo na natureza. Contudo, a mesma teologia cristã que condena algo por sua suposta antinaturalidade é a mesma que fala para as pessoas refrearem seus instintos naturais. No final das contas, a natureza deve ser seguida ou refreada? Bem, dá para ver que a coisa não tem muita lógica, né? Até aqui, para os que estão tomando contato com essas ideias pela primeira vez, vocês podem estar achando que o cristianismo é uma religião ruim que destrói a natureza. Mas a coisa não é tão simples assim. Isso porque o culto ao mundo natural tem muitos problemas. Em primeiro lugar, as supostas propriedades mágicas da natureza flertam muito intimamente com uma espécie de superstição e charlatanismo. Essas coisas não são científicas. Mas até aí, nenhum problema. Afinal, nunca se provou cientificamente o poder curativo de uma oração sozinha, sem os cuidados médicos adequados. Do ponto de vista econômico, o culto à natureza não é tão fácil assim. Quem é do candomblé, por exemplo, sabe o quanto um trabalho espiritual pode ser caro e de difícil obtenção, na medida em que, às vezes, você tem que recolher elementos que não estão facilmente disponíveis. No cristianismo, basta uma oração. É muito mais pragmático. No que se refere aos acidentes geográficos, por mais que seja linda a ideia de uma montanha ou uma árvore sagrada, e que isso nos leve a preservar a natureza, se essa árvore morre, a divindade que estava ali também se vai? E se uma montanha tem um minério que é capaz de gerar produtos que vão melhorar a qualidade de vida de milhões de pessoas, vamos mantê-la preservada apenas pela sua sacralidade? Nesse sentido, a ideia cristã de um reino dos céus que você pode se conectar por meio da prece é também pragmática e muito mais onipresente. No que se refere à alma dos animais, as pessoas podem achar lindo o nosso cachorrinho quase filho, que morre, estar nos esperando no céu. Contudo, é muito difícil de operar esta ideia na prática. Isso porque, se todos os outros seres vivos têm alma, numa perspectiva de céu e inferno, como fica a alma dos trilhões de bactérias ou bilhões de mosquitos que existem? Ou a alma dos milhões de dinossauros que existiram? Elas estão no céu? Entendem como é complicado? Por fim, o cristianismo tem muitos pontos críticos em sua teologia,
Mas religiões que cultuam a natureza ou mantêm algum vínculo com ela não são menos sujeitas a críticas. No final das contas, pessoalmente, tenho desconfiança sobre todas as religiões em geral, pois não tenho certeza nem se existe um mundo espiritual. Mas ainda assim, eu acho que as espiritualidades que mantiveram um vínculo com a natureza me parecem mais virtuosas do que aquelas que romperam totalmente com ela. Você entra numa igreja evangélica qualquer e dificilmente você vê uma árvore sequer. É quase como se a natureza fosse algo sujo. Quando eu entro num templo budista cheio de árvores, animais, jardins e lagos, eu sinto muito mais harmonia, paz e a presença do sagrado do que em muitas igrejas evangélicas feitas de puro concreto e que mais parecem escritórios. Contudo, eu também sinto imenso júbilo quando eu entro em uma linda catedral católica, o que prova que construções sem elementos naturais também podem ser belas e harmônicas. Mas nessa discussão, eu queria saber o que vocês acham sobre este debate. A relação com a natureza é essencial para uma boa espiritualidade? O que vocês pensam? Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!